Boa noite. Desculpem o atraso. Eu tava tentando ajudar meu irmão. Ele tá fazendo faculdade, né? E a professora pisou na bola. E ele tá meio doido aqui tentando descobrir como faz um cálculo de um gráfico que nem eu consigo descobrir porque eu fiz humanas. E ele tá fazendo exatas. E tá. Aí eu tava aqui tentando ajudar ele. Hoje eu não vou dar nem uma pincelada inicial, falar das sincronicidades, eu vou deixar isso só para amanhã, tá? Lembrando que o eclipse será amanhã, ele vai passar pela Oceania, pelo que eu dei uma olhada, tá? Ele vai estar no grau 29 de Áries, e no dia seguinte, que vai ser o dia 21, já entramos com Mercúrio retrógrado. Tem muita gente falando sobre esse eclipse, tá? Amanhã eu vou estar fazendo um vídeo, pretendo estar fazendo um vídeo sobre o eclipse, né? E tentando entender as energias do dia, o que está acontecendo. Alguns falam que as explosões solares que teve no dia 15, 16, não me recordo bem, vai ser nesse dia 20, que vão estar chegando na Terra. Existe informações dos pleiadianos de que haverá uma mudança no DNA do ser humano, né? Então, se você gosta também dessa parte bem UFO, né? Deixa nos comentários que a gente vem trazendo também um pouco de informação dos nossos amigos e irmãos galácticos, né? Então, mas o que eu tenho ouvido bastante é, com o eclipse, a energia que você tem dentro de você, adormecida, ela vai acordar. Seja ela pro bem, seja ela pro mal. Então, tem uma pessoa que eu sigo que fala que se você puder não sair no dia 20, não saia. Mas vai ser muito da intuição, porque a nossa intuição ela vai ficar mais aflorada. E você vai sentir se você realmente deve ou não sair nesse dia, fazer coisas nesse dia, né? Tem até um quê interessante, vamos dizer assim, mas eu vou falar dele amanhã, tá? Eu pretendo estar fazendo essa live, uma live, ou eu vou fazer ele sem estar ao vivo e depois colocar, não sei ainda muito bem a forma como eu vou montar isso, né? Mas a intenção é fazer sim algo, primeiro eclipse do ano, seguido do Mercúrio retrógrado, e o ano começa. Ontem nós terminamos as 20 lições do Caminho do Mago, né? Do Deepak Chopra. E hoje a gente vai falar sobre a busca do Santo Graal, tá? Então, vamos começar pelo começo. Nosso livro, eu tenho ele disponibilizado no Telegram do canal, tá? É só você ir no link da bio, clica lá Telegram, entra no nosso canal e você pode pegar o seu PDF. Se você encontrar esse livro para venda, se você gostou dele, compre, né? A gente precisa edificar o trabalho do homem, ele precisa ser valorizado. Então, o que eu faço, Thaís, faço? Eu busco um livro que eu gosto e procuro ele em PDF. Eu dou uma olhada nele. Se eu gosto muito do livro, eu vou lá e adquiro o exemplar físico, porque eu ainda sou aquela rata de biblioteca
que adora cheiro de livro, adoro comprar livro, é uma das minhas paixões. Perfume, livro e bichinho de pelúcia. É o que eu mais gosto de comprar. E olha, é uma coisa que eu ainda não tinha pensado. Nós temos, vamos dizer assim, 3 fases dentro da nossa vida. Nós temos também a deusa Trina, né? Que é Hecate, que ela tem 3 faces. Temos a criança, a mulher e a idosa, né? E as 3 coisas que eu mais gosto de comprar são bichinhos de pelúcia, que são coisas infantis, perfumes, que é uma coisa que as mulheres, né, dos seus 20, 30, 40 anos gosta. Você não consegue ver uma mulher que não use perfume, que não goste de perfume, né? Ela pode não ter joias nenhuma, mas perfume é como se você estivesse saindo sem roupa. E aí depois, quando você entra numa idade mais sábia, você vai atrás dos livros. Por isso que você vai na casa da sua avó e aí você vê aquela estantinha de livro, né? Você fala que tem até cheiro de coisa velha, né? Achei interessante, eu nunca tinha feito essa análise, né? Eu tenho as 3 fases, provavelmente você também tem. Um dia meu irmão falou, se você não sabe o que dá para um homem, dê para ele um Hot Wheels, ele vai se divertir. E eu acho que é verdade, viu? A graça é alimentar a nossa criança interior. Eu já não gosto de boneca. Eu tenho bonecas, mas eu não gosto de bonecas. Eu gosto de bichinho de pelúcia. Fofo. Mas vamos deixar disso. E vamos pro nosso estudo. Se você estiver assistindo a gente pelo Instagram, agora ao vivo, não deixe de deixar o seu coraçãozinho, tudo bom? Não deixe de deixar o seu coraçãozinho como forma de agradecimento. Se você estiver me assistindo pelo YouTube, o seu like também é muito importante. Ajude a gente a crescer com o nosso canal, tá? Para que todo o nosso conhecimento vá pro maior número de pessoas que precisam ouvir isso. E tenho certeza que você está inscrito, tá? Ative todas as notificações, que mesmo com o final da nossa jornada do mago, estaremos trazendo muito conteúdo para despertar o maior número de pessoas. Ainda tem tempo, mas a pessoa ela precisa estar aberta para essa mudança. Não é fácil, ela não é rápida, ela não é do dia para noite, mas ela vale muito a pena, tá bom? Então, vamos buscar o Santo Graal. Ele não é uma lição, eles são 7 etapas. 7 etapas. E ela tá dentro de um dos mitos, de uma das histórias dos Cavaleiros da Távola Redonda, depois que o Arthur já se tornou rei, certo? O Merlin, ele ficou sumido por muito tempo, ele ia, ele voltava, ele aparecia, ele sumia. E aí, naquela época, o que os cavaleiros mais queriam, não só os da Távola, mas todos os cavaleiros queriam, não era resgatar uma dama em desespero, era a busca do Santo Graal. Porque para eles era você obter o conhecimento e a dádiva e o reconhecimento de Deus. Então eles buscavam isso, eles queriam algo físico para se apegar, algo físico para você. Não é aquilo ali que eu preciso. Ninguém sabia como era o Santo Graal. Então,
era a maior confusão no reino. A discussão sobre isso. E aí um dia o Arthur, ele falou que o Merlin, né, um dia falou para ele: é praticamente impossível convencer os mortais de que as buscas nunca são as coisas externas, por mais sagradas que sejam. Se você vem me acompanhando desde a primeira lição, eu venho falando muito isso. Não é o externo, é o interno. Não existe o lá fora, existe sempre o aqui dentro, né? O mundo, ele é um espelho. Então, nós nos refletimos. Por isso que nós temos que ter o amor, a compaixão, né? Por isso que nós estamos sempre conectados com a Terra. Tudo é vamos enfiar tudo num balaio de gato e falar, é isso daqui. O ser humano é um mix de tudo isso. A energia da Terra, a energia celeste, a própria energia dele, o espírito, certo? Então tem que lembrar o que o Merlin falou. Não adianta buscar as coisas externas, por mais sagradas que sejam, porque elas não estarão lá, ok? E aí um dia perguntaram pro Arthur, e aí, você não quer achar o Graal? Você não tem essa vontade, né? E os cavaleiros falavam, nós vamos buscar o Graal. E ele falava, se você quiser ir. Beleza. E aí falaram, mas você não acredita no Graal? Ele falou, acreditar? Suponho que você teria que dizer que acredito. Mas não da maneira como você pensa. E tampouco da maneira que você acredita. Lembremos, Arthur foi criado pelo Merlin. E os magos adoram enigmas. Eles adoram tornar algo que seria muito simples de explicar em algo muito denso para a visão de um mortal. Ele não pode simplesmente dar a resposta. Ele é como aquele professor que precisa ver o empenho de um aluno para que ele receba a resposta dele, certo? E aí a discussão era, não, porque todo mundo fala que o Merlin é o guardião do Graal. Foi ele que trouxe da Terra Santa. Então o Arthur sabe aonde está o Graal. Conta pra gente aonde está o Graal. Ele fala, gente, eu não conheço, eu nunca vi, eu não sei nem o que é isso, né? Se vocês quiserem ir buscar, beleza, vai fundo. Mas eu não vou atrás dessa busca porque o meu mestre já me mostrou que não é fora, é sempre dentro. E aí 2 grandes cavaleiros da Távola saíram à busca do Graal. Percival, né? A gente chama de Parzival também, mas é Percival e Galahad. Galahad, a gente já tinha até falado dele em uma das lições, na lição do aprender a amar independente da forma, né? Que ele teria que aprender a amar tanto um recém-nascido, uma jovem e uma velha do mesmo jeito, para que ele entendesse o que é realmente amor. Então ele tá aqui. Percival e Galahad tá aqui. E eles estavam num campo vasto, fizeram uma pequena fogueira, estavam fumando um cachimbo, um fumo que eles tinham, né, na época, para se manter aquecido, porque as florestas da Inglaterra são muito frias, principalmente de noite. Estava numa época de pós-inverno, então ainda tinha um pouco de neve no chão. E eles estavam ali se questionando da questão será que o rei nunca viu o Graal?
será que é mentira tudo isso que falam sobre o Merlin? E aí, do nada, surge uma voz no escuro e fala assim: não se assustem e, por favor, concedam-me partir em segurança. Preciso de lume, se vocês puderem compartilhar o seu comigo. Parzival olhou para Galahad e depois disse na escuridão: vá indo e acenda seu fogo. Isso é um retiro de 2 cavaleiros que durante algum tempo não devem ter contato com a impureza do mundo, porque eles achavam que essa distância dos prazeres físicos, da humanidade em si, deixariam eles puros para que eles tivessem a oportunidade de encontrar o Graal. E aí, eles receberam como resposta um riso zombeteiro. Acender meu fogo, vocês disseram? É o que farei então. Antes que essas palavras acabassem de ser ditas, Parzival pôs-se de pé assustado, pois o chão debaixo dele se inflamara. Galahad olhou assombrado em volta ao notar que um círculo de fogo agora os rodeava, subindo da terra congelada. Antes que ele pudesse gritar, uma figura alta, macilenta, como um velho abeto, atravessou as chamas, aproximando-se deles. Merlin? Galahad controlou suas emoções. O que o traz aqui após tanto tempo? Lembrem-se, nenhum dos cavaleiros conhecia Merlin. Ninguém, somente o Arthur. Ninguém sabia qual era a fisionomia. E Galahad é o filho ilegítimo de Lancelot, que foi um dos primeiros a serem cavaleiros da Távola Redonda. Então isso foi há muito tempo depois daquela aparição que o Merlin fez, que ele ofereceu pó de ouro para as pessoas para que elas dissessem quem era o homem sentado no trono. Lá daquelas nossas primeiras lições, tá? Então a gente tá muito à frente do nosso tempo agora. Muito. O Arthur provavelmente já deve estar entre uns 50 a 60 anos, mais ou menos. E o Parzival, ele é muito arrogante. Ele acha que ele é o dono de tudo e o Merlin consegue colocar ele no lugar dele, né? E aí o Merlin diz... peraí... Ele fala assim... Você reconheceu quem eu era sem apresentações tolas. E agora você quase consegue ler minha mente. Bastante prometedor. Ele falou isso pro Galahad. Porque na hora que o Merlin aparece, ele entra, senta... E aí o Merlin fala, silêncio, não falem comigo, parem de me atrapalhar porque eu estou pensando. Então o mago, ele também tem o poder da telecinese, porque ele começa assim, o que você está falando faz sentido, mas como fazer isso? Ele consegue entender a voz na mente dos outros. Um alquimista consegue fazer isso, né? E aí o Galahad, que ele era muito educado, ele abaixa a cabeça, agradece, né? E o Merlin continua. Seu rei falou acertadamente, você sabe. O Graal não é uma coisa que se possa perseguir a cavalo como uma raposa. Ele não é feito de ouro ou pedras preciosas. E por conseguinte não traz nenhum benefício a quem o guarde em segredo.
e possuí-lo não confere a bênção de Deus, o mesmo ocorrendo se a pessoa não possuí-lo. Então, o que é o Graal? E aí eles ficam inconformados, mas como assim? Ele precisa conferir poderes, bênçãos divinas. Aí o Merlin dá uma resposta de tipo, você é burro, cara, não tem como só uma pessoa ou só uma parcela de pessoas ter a bênção de Deus enquanto o restante do mundo não tenha. Isso não existe. Deus está em tudo, Deus vê tudo, Deus abençoa tudo. E ele tá ali, sempre olhando, sempre vigiando. E não é aquele senhorzinho de barbinha com uma túnica branca que a gente vê nos filmes. Vamos falar que Deus é espírito, é consciência. E ela tá no ar. E aí o Galahad, preocupado, vira e fala assim, mas existe um grau, não existe? O rei nos disse que você o protege. E aí o Merlin balança a cabeça. Protejo o que não precisa de proteção. Orienta a busca que você não pode empreender a nenhum lugar. E no final, estarei presente quando você encontrar o Graal, embora você não vá ver nem a mim, nem a ele. Ele gosta de fazer isso com a gente. E aí você já fica nervoso de tipo, como assim não é uma taça? Indiana Jones me enganou, ele me enganou. Né? Não é ouro, não tem pedras, não tem bênçãos divinas. Então pra que eu quero isso? Existe uma regra que não pode ser desobedecida e você provavelmente já falou ou já ouviu ela diversas vezes. Quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. O mestre sempre aparece. Você está pronto? Vai aparecer um mestre para te guiar. Ah, mas tem que ser um velhinho sábio? Não. A gente nunca sabe quem é o nosso mestre até ele realmente aparecer. A busca que traz o Graal como prêmio não é uma jornada do tipo que os cavaleiros ignorantes anseiam por empreender. Ela é uma jornada interior, uma busca da transformação. Vocês já ouviram falar uma coisa chamada alquimia? A alquimia é a arte da transformação. E quando essas 7 etapas forem concluídas, somente então vocês serão capazes de reclamar o Graal, ter para si. E aí todo mundo fica em 7 etapas. Então, se é alquimia, então tem ouro? Não. Pequeno parênteses. Eu já mencionei em um vídeo atrás. Mas eu vou fazer de novo esse parênteses. Temos certeza que Rei Arthur existiu? Temos certeza que Merlin existiu? Então, se Merlin existiu, Arthur também. Quem tem contato com a Fraternidade Branca e tem contato com um dos mestres, que é atualmente o Chohan do 7º Raio, vai saber que Saint-Germain foi Merlin. O top da galáxia da alquimia é o nosso querido amigo Merlin. E ele transitou nos tempos até ele ter esse nome, né? O último nome que ele teve na Terra, pelo que eu tenho conhecimento, foi o Conde de Saint-Germain, que viveu na época da Inquisição Francesa, né?
José de Arimateia, vulgo pai de Jesus. Jesus tinha dois pais muito poderosos, Maria, que é representante do raio verde, da cura, e Saint Germain, que é atualmente representante do raio da transmutação da chama violeta. E Sananda, que pertence ao quinto raio, sexto raio, eu sempre me confundo, se eu não me engano é o sexto raio Rubi Dourado, que agora quem é a regente é Maria Madalena. Então tá todo mundo lá de trás, lá em cima fazendo a festa, estão esperando a gente. Então, Saint Germain, alquimista, Merlin falando de alquimia, ok? Eu já falei sobre isso. O maior desperdício da existência é o desperdício do espírito. Cada um de vocês mortais veio ao mundo para procurar o Graal. O mago percebe que todo mundo é criado para alcançar a liberdade e a realização. E se você já foi me falar, mas eu sou livre, não. Você não é totalmente livre. Você é o tempo todo prisioneiro do seu passado. Suas lembranças criam um condicionamento que literalmente dirige sua vida. Se você tivesse livre do passado, você estaria a ingressar em infinitas possibilidades, rompendo a barreira do conhecimento a cada momento. Lembra que ele fala lá atrás, em uma das lições, de que o grande mal é a memória? O que eu venho falando, que o Ho'oponopono fala, que a memória, ela é o grande sabotador, vamos dizer assim. Precisamos limpar as memórias, limpar aqueles sentimentos de medo, de raiva, de abandono. Limpando na gente, a gente reverbera pro outro, pro mundo, quiçá pro universo, sabe? Então, quem não fica preso ao passado? Quem não rumina um negócio que você fala, meu, não, isso é impossível, já passou. Mas nós, humanos, somos condicionados a voltar no passado como se fosse algo que ainda está ocorrendo. Morreu. Você só volta no passado através da sua memória. E a memória prega peças. Ela aumenta e diminui a quantidade de sofrimento que você teve naquele momento. Geralmente ela aumenta. E a gente fica preso no passado. E nós temos medo do futuro. E a gente esquece de viver o presente. E é por isso que a gente empaca nas 7 etapas da alquimia para encontrar o Santo Graal. Somente seres muito evoluídos, vamos dizer assim, conseguiram atingir o Santo Graal. Jesus, Buda, Maomé, Krishna. E eles passaram por todas as etapas. E se eles passaram, nós também podemos. Porque a essência primordial de tudo é, todos estavam numa forma humana. Buda não era iluminado antes de se tornar Buda. Ele era um príncipe que vivia na fartura. Tinha mulher, um filho, ele não precisava se preocupar com nada. Mas no dia que ele saiu do palácio e ele viu a quantidade de sofrimento que o povo dele passava, enquanto ele tinha uma fartura de comida na mesa, ele ficou inconformado.
E ele decidiu mudar. E ele abdicou de tudo. Ele era um homem que, se nunca tivesse saído do palácio, ou se tivesse saído mesmo assim, estivesse com o ego tão inflamado, tão primeiro meu, depois o dos outros, né? Ou primeiro meu e nunca o dos outros. Talvez ele nunca teria se tornado o Buda. As provações que o homem tem que passar para se tornar um mago são grandes, mas vale a pena. Vale a pena. Porém, você está realmente aberto para isso? Lembra que aqui só vieram os melhores currículos. E o seu com certeza foi um dos melhores. Igual o meu, igual o do vizinho que está assistindo. Pessoas que estão aqui não estão aqui por acaso. O seu currículo foi muito bem analisado e foi aprovada a sua descida para cá. Pessoas que não teriam a força necessária para descer, o currículo deles não foi aceito. Mas mesmo assim nós temos pessoas que se suicidam todos os dias. Às vezes o peso é tão grande e a falta de conhecimento. Não é o conhecimento mundano, a falta do nosso conhecimento espiritual, a falta das nossas recordações, das nossas assinaturas de contrato, do qual é o karma que nós temos que lidar. Isso acaba deixando o humano muito confuso e ele acaba indo sempre pro lado mais fácil, pro lado do poder, da ganância, da luxúria. E ele esquece que aqui é um planeta escola, ou era um planeta escola enquanto era a terceira dimensão. Nós já estamos entrando numa quinta dimensão. Aqui seria tipo um PhD agora. E eu não tô falando que as pessoas que cometem esses atos são fracas. Elas só não estavam preparadas ainda. Desejo muito que elas estejam num local bom e que elas sejam conduzidas pelos seres de luz. Porque não é fácil para quem fica, para quem não entende que nunca mais vai poder ver esse ente querido, porque acha que só porque o corpo físico morreu, a pessoa também morreu. E eu digo, ele não morreu. E você pode sim reencontrá-lo em algum momento da sua encarnação, mesmo que ele não volte para a Terra. Se você estiver disposto a ajudar outros planetas, você vai encontrar. Em algum momento você encontra. Mas eu espero realmente que eles sejam acolhidos e curados, porque viver na ignorância como nós estamos vivendo atualmente é difícil. Os fortes, os muito fortes sobrevivem. Os que não aguentam, infelizmente, partem. Mas tá tudo bem, cada um tem o seu processo de evolução, né? E a gente só tem que emanar luz. Porque é muito triste uma alma com um currículo tão perfeito se encontrar preso dentro de 4 paredes fictícias e acabar tirando a própria vida. Então a gente tem que deixar ou emanar muito amor. Independente se você conhecer essa pessoa ou não, você tem que emanar amor. Se você souber que uma pessoa fez a partida por esse ato,
para que ela tenha um conforto e que ela seja abraçada e recolhida. Tá bom? Eu precisei falar isso. Hoje eu vi que um vocalista de uma banda de K-pop, que eu gosto, não sou conhecida de todas as músicas, mas que eu gosto, infelizmente foi embora dessa forma. Menino bonito, 25 anos. E pra família dele deve estar sendo muito difícil. Então, se você tá me assistindo agora ou depois, emane luz a todos que partiram dessa forma. Eles precisam. E na hora que você emana a luz pra eles, provavelmente você também tá mandando pra família que ficou, que ainda tá em desespero, em tristeza, porque o corpo físico foi embora e eles não podem mais ver o espírito, porque o espírito não morreu. Mas ele vai passar por uma reciclagem muito grande agora. E a gente tem que emanar a luz pra ajudar eles. Tá bom? Então, a primeira etapa para a gente conseguir atingir o Santo Graal, ele começa com o nascimento, tá? Começa com a infância, depois a fase adolescente, adulto e a velhice, vamos dizer assim, tá? E ele continua, ele perdura. E nós estaremos sempre protegidos pelo plano divino. Mas quanto mais a gente cresce, a gente vai crescendo estaturas, criança, o adolescente, o adulto, pessoa de meia idade, o idoso, as nossas vontades e desejos aumentam. Lembra que o desejo não é ruim. Não é ruim. Porém, e aí? Você tá fazendo isso para movimentar? Você tá alimentando o seu lado bom ou você tá alimentando o seu lado ruim? Que você sempre foi colocado para baixo e por isso que você veio naquela fome de poder, de ganância, de pisar em cima dos outros. Por isso que a gente precisa fazer as limpezas do Ho'oponopono. Por isso que as memórias são tão, entre aspas, vilãs no momento em que a gente vai buscar o Santo Graal, porque ela sempre puxa a gente pro passado, volta pro passado, fica preso aqui. E o ego, no presente, não quer que a gente evolua. Ele tem medo. E aí, eu fiz essa anotação, tá? Ele fala que quando a gente tem a introdução do livre-arbítrio, que a gente deixa escapar o Santo Graal. E eu entendo que esse livre-arbítrio que a gente fala que tem aqui nessa terra seria um livre-arbítrio falso, porque eu já tinha mencionado que tudo nós já decidimos lá em cima. Aqui a gente só está cumprindo o que o nosso eu superior já tinha falado. Então isso é um falso livre-arbítrio. E que as escolhas do ego, isso seriam as escolhas do ego em detrimento ao do eu superior. Porque se você está totalmente linkado com o seu eu superior, você não precisa ficar falando meu corpo, minhas regras, eu vou buscar meus direitos. Entendeu? Então, a primeira etapa é a inocência. Lembra da aula do bebê, que nós precisamos ser puros. É a mesma coisa aqui. Nós somos puros. É o ingrediente utilizado pelos alquimistas. É o mais importante. O bebê, ele tem a inocência e ele entende que
Ele e tudo são um só, não existe divisão, não existe o outro, tudo para ele é ele, certo? E aqui ele fala que mesmo quando você cresce, quando a criança cresce, nós continuamos com a nossa essência pura. Nós temos a pureza ali, mas ela vai sendo encobertada, acobertada. E você acaba esquecendo de utilizar ela na sua totalidade, porque nós vamos tendo os condicionamentos de que o mundo é ruim, nós não podemos confiar nas pessoas, que se você for muito bonzinho, as pessoas vão pisar na tua cara. Como ser puro e inocente numa sociedade que fala isso? Fica difícil, certo? Então nós vivemos fragmentados. E o mundo é limitado. Porque o puro, ele é o todo. Na hora que a gente tira o puro e coloca ele de lado, a gente vai se fragmentando. E aí a gente fala, não, eu não posso fazer isso porque eu sou burro, não, eu não posso fazer isso porque eu sou mortal, não, eu não posso fazer isso porque eu nunca fiz uma faculdade, certo? E tudo com as memórias que já foram implantadas naquela época, tá? O Galahad pergunta pro Merlin, como posso ter certeza que essa inocência está realmente presente dentro de mim? Merlin responde, se você quiser entrar em contato com a inocência que existe dentro de você, procure pelas características do bebê. Vivacidade, curiosidade, uma sensação de assombro, a certeza de que você é querido na terra, o sentimento de viver na paz perfeita do intemporal. Todos os bebês sentem essas coisas. Por isso que às vezes a gente precisa alimentar a nossa criança, porque ela é ferida pelo passado. O Ho'oponopono fala que o Nihipili, que é a criança interior, ela precisa ser cuidada, né? Nós temos, tem uns nomes em havaiano, desculpa, eu não consigo lembrar agora, mas nós temos o Unihipili, a figura feminina e o pai. E é assim, a mãe protege o bebê e o pai protege tudo. Então a gente precisa ajudar o Unihipili para que ele não sinta dor, para que ele não sinta medo, porque ele acaba sendo atacado. E você consegue ver, no momento em que você começa a despertar, você consegue ver. Quando uma pessoa está com a criança interior ferida, porque ela vai ter um comportamento extremamente infantil, extremamente dependente, de precisar de afirmação, de precisar... E você fala, nossa, essa criança foi muito magoada, foi muito pisada. E você vai ver aí, gente de 40, 50, 60, 80 anos, gritando igual uma criança, sem problemas neurológicos ou degenerativos, tá? Pessoas que não sabem lidar com frustração, não sabem lidar com as emoções, não sabem lidar com desapego. Então, inocência. O segundo, o nascimento do ego. O nascimento do ego, ele é muito rápido, porque a criança, no momento que ela reconhece a cara da mãe como não sendo ele, existe já a divisão. Eu e você. Nós criamos, então, com o nascimento do ego, a dualidade, tá? Então, cada nova etapa da alquimia derruba a anterior, virando seu velho mundo de cabeça para baixo. Mas essa revolução é talvez a mais chocante. Porque você era uno, você estava conectado com tudo. E agora você se distancia. Porque eu sou diferente de você, e eu sou diferente daquele, sou diferente daquele, e eu já não tenho mais a integração. Eu não me sinto mais conectado, certo?
porém nada jamais é perdido, tá? Com o nascimento do ego, dá origem ao aspecto que você ainda pode sentir em si mesmo. O medo do abandono, a necessidade de aprovação, a possessividade, a ansiedade da separação, a preocupação consigo mesmo, a autocomiseração. Você se viciou no mundo e continua viciado até hoje, porque você deixou de ser satisfeito das maneiras simples como o bebê é. Mas não se desespere, porque uma força mais profunda estava em funcionamento debaixo dessas mudanças. Tá vendo? Vai tentando se encaixar em qual etapa você tá. E não se julgue. Você pode estar na primeira fase ainda, na segunda, você pode estar vendo que você tá com uma dificuldade de passar da terceira para a quarta. Não se julgue, cada um tem seu tempo. Vá fazendo seu trabalho interno, silencie a mente, pratique o Ho'oponopono. Mesmo naquele dia que você não tá afim, não tá bem, que você quer mandar todo mundo ir se perdoe, não se culpe. Você ainda está humano. Isso é Veja uma pessoa que tem já lá seus 60 anos. Não é fácil você limpar 60 anos de crenças limitantes e condicionamentos, é? Por isso que a gente precisava ensinar isso para as nossas crianças desde cedo. Porque se uma pessoa de 60 anos é muito difícil, para uma pessoa de 30 é difícil. E uma de 20 continua sendo difícil. Se você começa a ensinar isso para as crianças, quando elas começam a ter a natureza do ego, que seria ali por volta dos 2, 3 anos, é só limpar. É só usar. Se você quer filhos, faça isso. Limpe em você. Seja um pai curado. Tem tantos pais que são que você fala não poderiam ter filhos porque não estão preparados ainda, mas essas almas precisam vir para aprender isso. Porém, com a mudança da Terra, da dimensão, do nosso DNA, eu acredito que sim, pais curados, pais com essa noção de que eu não posso ficar preso no passado porque eu posso prejudicar a minha família, o meu filho. Vão ter almas que vão vir e vão falar, não, eu quero, meu currículo é bom, me manda pra lá. Tá? Terceira etapa, o nascimento do empreendedor. Nossa, empreendedor. E não, nós não estaremos abrindo um CNPJ aqui, tá? Nem usando uma JUSESP, nada disso. Empreendedor não é varejo, a gente não tá fazendo compra e venda de nada. Porque na hora que a criança, ela sai da inocência, reconhece que existe a dualidade, ela tem um anseio de sair pelo mundo e fazer realizações. Ela quer pegar tudo, quer colocar na boca. É bem aquele período da fase do fálico, né? De... Fálico? Não, o oral. O fálico também. O oral, de tocar, de ter as experiências, de fazer as coisas sozinho, né? Você vê que as crianças nesse período, elas gostam de tentar colocar suquinho no copo e aí se derrama todo, comer e aí se lambuza todo. É a curiosidade, o empreendedor tá ligado a isso, tá? Então agora estamos afastando cada vez mais da sensação da paz, da unidade e da confiança com a qual nós nascemos. O ego começa a dominar o espírito e isso é preocupante. Quando o bebê volta para dentro de si para sentir que existe ali, ele já não mais encontra a consciência pura. Ela está lá escondida. Em vez disso, encontra um turbilhão de memórias. Porque ele vai lembrar quando não deram para ele, vai lembrar quando ele ganhou uma boneca.
vai ter um mix de emoções. Tristeza, abandono, aprovação, desaprovação. Mas o nascimento do empreendedor lhe conferiu a confiança e a sensação de que ele é único. Único. Então isso é bom. Mesmo o ego vindo aqui tentando bagunçar tudo, ele trouxe algo positivo. Você é único. Mas não é que você é único que você pode passar em cima dos outros. Você é único porque só você tem essas características, tem esse nome, essa data de nascimento, esse mapa astrológico, essas peculiaridades. Você é único. Então por que todo mundo fica querendo parecer o mesmo? Porque o ego começa a tomar conta cada vez mais. E aí os padrões de beleza vão sendo inseridos dentro do ego. Então, se você tem cabelo moreno, né? Castanho claro, castanho escuro, preto, e aí o padrão são as loiras, o seu ego vai falar, você não é bonito o suficiente, pinte cabelo de loira. Sim, eu já ouvi isso. A época que eu era adolescente, o padrão era o loiro. Loiro e liso. Prazer, morena de cachos. A adolescência é um período cruel para uma criança. O anseio do empreendedor é mais simples, mais básico do que isso. É a marca do ego em ação, provando a si mesmo que a separação é suportável. Então não tem problema eu não me conectar mais com o outro, ou com a terra, ou com as outras coisas. Porque eu sou único. Entendeu? O ego, na visão do mago, não oferece nenhuma possibilidade de realização. Ele é controlador e indiferente. Sabe aquele tio manipulador? É esse daqui. Escute-me, disse ele. Agarre tudo que puder para você mesmo. Isso que é a felicidade. Então, quando você vê uma pessoa com um ego muito, 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 muito grande, é impossível ela ser pobre. Ela tem poder, ela tem dinheiro, ela pisa em cima dos outros e ela não quer nem saber. Ah, mas você tá falando que todo rico é assim? Não, tô falando que quem tem um ego desse jeito, que controla 100% das ações, veja o que ele diz, agarre tudo que você puder para você. São pessoas inescrupulosas, que fazem tudo por dinheiro. Quanto tu pagas? Entendeu? Pagando que mal tem. Vamos dizer que a corrupção aparece aí? E no fundo, são todos crianças com medo. Não falei nada. Você ouviu alguma coisa? Eu não. Todos vocês mortais seguem esse conselho durante algum tempo. Tampouco existe nele qualquer prejuízo de ponto de vista de Deus, porque a confiança de Deus no livre-arbítrio vem a ser o caminho mais sábio. Então ele tá vendo você e ele tá falando, tudo bem, ele precisa passar por isso, ele quer passar por isso. Ele não vai lá e vai falar, não. Não. Ele simplesmente vai olhar e na hora que a pessoa despertar, ele vai falar, vem aqui, tá tudo bem. Vamos trabalhar então agora? E essa terceira etapa permanece na gente. Porque enquanto o ego estiver presente, o empreendedor também estará. O empreendedor nunca satisfaz seus apetites. Corrupto. Falei nada. Você ouviu alguma coisa? Eu não. Eu acredito que a humanidade tem pessoas que ainda estão nessa terceira etapa. Que é pega, que é meu. Aquela cleptomaníaca maluca descontrolada. Tem pessoas que ainda estão na quarta. E pessoas que talvez estejam indo para a quinta ou na quinta etapa.
Ah, mas eu não posso julgar porque não tem como a gente verificar isso. É uma opinião minha. Quarta etapa, o nascimento do doador. É o momento que você descobre que não é legal só receber, mas também dar. Certo? E você liberta o ego de todos os tipos de medo. E é aquele dar ativo, certo? Porque você aprende a criar a felicidade. O que seria um dar ativo? Não é isso que você está pensando. Dar ativo, ele é aquele dar mútuo. Por exemplo, a criança, ela recebe automático da mãe. Ela chora, a mãe dá o peito. Ela chora, a mãe dá uma chupeta. Ela chora, a mãe vai lá e troca. Esse dar ativo é, por exemplo, uma troca entre eu e você. Eu estou dando um conhecimento, uma informação, e você também está me dando seu tempo, sua atenção. Isso é um dar ativo. Eu não estou obrigando você a estar aqui. E você não está me dando isso porque você está sendo obrigado. Você está aí porque você decidiu estar. Dar é criativo e também vira a perspectiva do ego de cabeça para baixo. Antes do doador nascer, a proteção contra a perda era extremamente importante. Só que agora, a perda, você não vai se sentir mal com isso, você vai gerar prazer. Porque na hora que você doa seu tempo, você recebe do outro um carinho. Na hora que você doa um dinheiro, você sente uma satisfação de estar ajudando alguém. É essa a parte do doador, entendeu? E o que nós acreditamos que é amor, que é aquele negócio de intenso prazer, autossatisfação e apego, para com isso. Amor é altruísta. E é preciso um ato altruísta para suscitar o amor. Dar não está limitado a dar dinheiro ou coisas para uma outra pessoa. Existe também o serviço, então quando você está ali, você é um médico, uma enfermeira, um advogado, você está dando o seu serviço, né? O dar de si mesmo, a devoção, a mais pura forma de amor. Entendeu? Quando você vai num centro espírita, ou você vai numa comunidade evangélica, ou você vai na Umbanda, e você se oferece para trabalhar ali, porque é voluntário, você não recebe, né? Você também tá doando. Certo? Dar precisa ser espontâneo e nascer do sentimento. Não adianta você ir forçado num local e falar, estou doando meu tempo. Não, você não está doando seu tempo, querida. Você está aqui contra a sua vontade, você está impregnando o local com a sua energia chata, então vai embora. Ok? Na alquimia não existe morte. Nada precisa perecer para alcançar o graal, tá? E essa antiga noção de morte do ego pressupõe que existam coisas a respeito de você que Deus condena, e isso não é verdade. A gente já falou disso nas outras aulas. O plano de Deus é que vocês encontrem a si mesmos. E aí, vamos acordar para trabalhar? Se você quiser explorar, ser egoísta, ignorante, homicida ou totalmente sem fé, Deus permite essas experiências. Por que não iria permitir? Como vocês não são julgados, nenhuma dessas ações é boa ou má nos olhos de Deus. Essa é uma opinião que ele coloca aqui, tá? Fica a critério de você se você acredita ou não. Quinta etapa. Estamos chegando lá. É o nascimento do buscador. Que eu vou dizer que nós estamos aqui. Nós estamos aqui. É no momento em que o senso do eu começa a se expandir. A pessoa começa a ansiar por experiências espirituais.
Então eu começo a reconhecer que eu e o outro também somos um só, que nós não estamos sozinhos aqui, que existem amigos galácticos lá em cima, que Deus realmente existe. E eu não preciso imaginar ele como um senhor de barba longa e túnica branca. E eu não preciso ir em uma sinagoga, ou numa igreja, ou num templo, para conversar com Deus. Porque se eu quiser, eu simplesmente desligo o que eu estou fazendo, entro em conexão com Ele e peço. E converso, peço um direcionamento, peço uma ajuda. Você entendeu? Surge a sede de ver o rosto de Deus. Tem muita gente que está aqui querendo ver o rosto dele. Eu nunca tive essa vontade de ver o rosto dele, particularmente. Mas toda vez que eu tento e entro em conexão com ele, eu me sinto tão bem. Eu me sinto tão protegida. É como se viesse uma energia muito quente no meu corpo. E, é incrível. É incrível. E o impulso do buscador é no momento de silêncio. Você silencia e tem a consciência pura. É quando a gente começa a praticar a meditação, algumas orações, algumas reflexões. E, segundo Galahad, esse seria o início, o estágio da busca do Graal. E o Merlin confirma isso. E todo mundo fica falando que o universo está escondendo de nós coisas, mas não é isso, tá? Você não está sendo iludido, a aparência das limitações surge porque o mundo é uma escola, lembra que eu tinha falado isso? Ou um campo de treinamento. A regra básica que existe nele é que você verá o mundo como você vê a si mesmo. Se o mundo é um espelho, se a sociedade é um espelho, e você se vê como algo feio e distorcido, você vai ver assim o mundo. Se você se olha no espelho e vê que você é cor-de-rosa, cheio de bichinho de pelúcia e doce, você vai ver um mundo assim. Por isso que tantas pessoas vivem em dimensões paralelas e a gente nem tem noção. Vão para locais onde tem desastres e não viu desastre nenhum. Tem pessoas que só têm coisas boas acontecendo e pessoas que só coisas ruins acontecendo. O que será que essa pessoa tem dentro de si que está sendo refletido para ela e ela ainda não acordou? Esse estágio é o estágio da alquimia que atrai o mago para vocês. É o momento que você está pronto e o mestre aparece. E também é o estágio para o qual os mortais estão menos preparados. O buscador é simplesmente aquele cujos desejos se expandiram tanto que só serão satisfeitos se encontrarem Deus de frente a frente. Eu não preciso ver ele frente a frente, eu tenho certeza que ele sempre está atrás de mim, cuidando de mim. Isso já é para mim suficiente. Naquela época eles poderiam ter essa necessidade de ver nos olhos. Mas eu me sinto muito mais segura se ele estiver atrás de mim do que na minha frente. E aí imagina, isso daqui foi incrível. Ele pede para que Percival e Galahad imaginem uma carruagem conduzida por uma estrada, por uma parelha de cavalos. Não existe cocheiro. E os cavalos, eles correm já há tanto tempo sozinhos que eles acham que são eles que comandam a carruagem. E de dentro da carruagem vem uma voz e fala: parem. E ninguém ouve. E aí ela continua: parem. E os cavalos, eles ouvem, mas eles não querem dar atenção.
E a voz de dentro não altera o tom, não muda a forma de falar. Ela simplesmente fala: parem. É isso que acontece dentro da gente. A carruagem é o seu eu total, seria o nosso corpo. Os cavalos, o nosso ego. A voz dentro da carruagem, o espírito. Certo? O ego não quer dar voz. Ele não quer soltar tão fácil assim o osso. Porque ele está habituado a rejeitar as coisas. Ele está acostumado a julgar, a separar e tomar o que ele acha que lhe pertence. Um pouco cleptomaníaco isso, né? O espírito é simplesmente a voz mais tranquila do ser, asseverando-se do que é. Com o nascimento do buscador, essa é a voz que vocês começam a ouvir, mas vocês precisam estar preparados para uma violenta reação do ego. Afinal de contas, ele não vai entregar o seu poder sem lutar. Certo? E o poder, né? O espírito é poder. E o poder, ele tem um alcance infinito. Infinito. E ele consegue superar muito mais o poder que o ego tem. O ego acha que tem poder, mas ele não tem. Todos nascem para alcançar o graal. O motivo pelo qual os buscadores parecem rasos é basicamente uma questão de aparência social, porque como acontece tudo interno, a gente não tem como dizer se aquela pessoa realmente está buscando ou não. Então, por isso que a gente não pode julgar, não julgais para não seres julgado. E esse daqui eu vou ler rapidinho porque ele é bem grande, tá? As marcas internas do buscador são as seguintes: o dar passa a ser motivado pelo amor altruísta e pela compaixão, sem desejar nada em troca, nem mesmo gratidão. A intuição torna-se um guia fidedigno para a ação, substituindo a rígida racionalidade. A pessoa vislumbra lampejos de um mundo invisível. Com a realidade superior surgem as sugestões de Deus e da imortalidade. E aí o restante você vai lá no PDF, página 177. Aqui o buscador ele não tá querendo nada, ele tá fazendo isso por pura compaixão e misericórdia. Sexta etapa, o nascimento do observador. E ele tá bem logo abaixo da superfície do buscador, certo? O observador é aquele que para tudo e fica de longe vendo o comportamento de todos, inclusive o dele mesmo. Ele enxerga através dessa motivação e não mais se deixa influenciar por ela. Ele vê a birra do ego, ele vê a luta que ele tem com o buscador e ele fica de longe e fala: nossa, tudo isso é ilusão. Certo? Em vez de verem a si mesmos como carne e osso abrigando um espírito, um fantasma dentro de uma máquina, vocês compreendem que tudo é espírito. O corpo é um espírito amalgamado numa forma que os sentidos podem sentir, ver e cheirar. A mente é o espírito numa forma de poder ser ouvida e compreendida. O espírito, em uma forma pura, não é nenhuma dessas coisas e só pode ser percebido pela intuição refinada. Certamente vocês já ouviram a frase: aquele que o conhece, não falam dele. Aqueles que falam dele, não o conhecem. Esse é o mistério do espírito. Tá? E para o mago, existem 3 tipos de pessoas. As que ainda não vivenciaram o ser puro, aquelas que o experimentaram e aquelas que o exploraram completamente. E aí, você tá em qual?
Sétimo e última etapa, o espírito. O ego deve se preocupar com o superior. Não existe mais esse negócio de dualidade, tá? Não tem como você falar mais elevado, menos elevado, porque isso é coisa do ego. O ego que cria a dualidade, tá? A realização não é alcançada quando você passa a conhecer Deus tão completamente quanto Ele conhece a Ele mesmo. Então não existe essa divisão mais ou menos, isso é coisa do ego. E agora essa última etapa é do espírito puro. Ele surge, quando ele surge o observador descobre que o que parece ser a alegria, a realização totais, ainda pode expandir. Porque a busca de Deus é só o início, ele não é o fim. E o mago é apenas uma outra palavra para o sétimo estágio. Então, você está começando de novo. Não existe fim, é ilimitado. E o espírito nasce puro, tá? E a necessidade da dualidade do ego gerou um mundo de bem e mal, certo, errado, luz e sombra. Agora vocês verão que esses opostos se mesclam. Essa é a perspectiva de Deus, porque onde quer que ele olhe, tudo que ele vê é ele mesmo. Então, se existe um bem e existe um mal, existe um meio termo. O caminho do meio é o que é ensinado pelo budismo. Não tão bem, não mal. O meio. O caminho do meio. E é aqui que ele está falando. O espírito puro busca sempre o caminho do meio. Vocês mortais anseiam por milagres. Isso é verdade. E na qualidade de filhos privilegiados do universo, nada lhes será negado. Lembra que você é o gênio da lâmpada? O espírito é o estado do milagroso, que se desenrolará em 3 estágios. Quando vocês vivenciarem o milagre no chamado da consciência cósmica. O segundo, quando vocês realizarem milagres no estado denominado consciência cósmica. E o terceiro, quando vocês se tornarão o milagre no estado conhecido como consciência cósmica. Jesus passou por todos eles. Como é que é? Eu acho que é o Sim Senhor, que ele fala, seja um milagre. Eu não lembro agora qual foi o filme, mas eu já ouvi, seja um milagre. É com Jim Carrey, mas não é Sim Senhor, o Todo-Poderoso 1. Não peçam um milagre, seja um milagre. É isso que o Morgan Freeman fala para o Jim Carrey. Seja um milagre. E depois, Percival e o Galahad não sabiam mais quanto tempo Merlin estava explicando tudo isso para eles. E eles se sentiram erguidos num espaço. E tinham pétalas de flores. E do nada surgiu um grande diamante. E aí eles perguntaram, o que é isso? Um diamante grande, transparente. E ele girava no centro daquela roda que tinha fogo em volta, E aí o Merlin fala, contemplem o Graal. O desabrochar da sua busca conduziu a uma visão da meta, o ponto de pura luz, a essência do diamante que arde dentro da sua alma. E eu vou fazer um asterisco, o diamante bruto, porque o diamante puro é aquele que ainda nunca foi lapidado. Lembra no desenho do Aladdin? Que para entrar na Caverna das Mil Maravilhas era necessário uma pessoa que fosse um diamante bruto. Eu vou fazer um vídeo sobre Aladdin. E os 2 cavaleiros, eles se ajoelharam e eles rezaram pela dádiva de terem encontrado o Graal.
né? E o Merlin fala para eles não ficarem presos aos símbolos. Os símbolos mudam durante as épocas. O que lhes mostrei não foi um símbolo, e sim a verdade. O Graal é uma partícula de cristal no ser, do ser no coração de vocês. Então ele tá aqui dentro. Entendeu por que você não pode procurar fora e sim dentro? E eles ficaram abobados e do nada o Merlin bocejou, se levantou e desapareceu. E aí, antes de desaparecer, ele falou: um dia vocês olharão para trás, para essa noite, e perguntarão: quem é você, Merlin? Além da esfera do tempo, assim responderei: sou aquele que não precisa de milagres, sou um mago. E o fato de eu estar aqui é um milagre suficiente. O que poderia ser mais milagroso do que a própria vida? E aí ele sumiu. E os dois cavaleiros, eles ficaram tão fascinados com tanto conhecimento, com a visão do Graal, que eles falaram: nós precisamos compartilhar essas informações com o rei, né? E Galahad concordou com Percival de que eles tinham que compartilhar isso com Arthur. E aí eles concordaram de que eles iriam chamar aquela noite de A Noite na Gruta de Cristal. Porque eles teriam certeza que na hora que eles pronunciassem isso pro rei, ele saberia o que aconteceu. E embora eles não estivessem estado numa gruta e sim debaixo de um dossel, de um céu estrelado, Percival concordou instantaneamente com a sugestão de Galahad. E todos viveram felizes para sempre. Essas 7 etapas da alquimia, eu recomendo que você vá lá e busque no livro, leia ela com cuidado. Ela é muito interessante, você vai conseguindo fazer ligações cada vez mais profundas com o período que você está vivendo agora na sua vida. Como é que tá a sua vida? Então, não abra mão desse conhecimento. Busque, seja um buscador. Você está aqui, então você é um buscador. Precisa agora se tornar um observador e um espírito puro. E eu espero que eu tenha te ajudado de alguma forma a galgar esse caminho que é o despertar espiritual. Certinho? Então, eu fico aqui desejando que você absorva todo o conhecimento que eu passei, que o Deepak Chopra tentou passar através desse livro, e que esse conhecimento fique enraizado dentro do seu ser. Que você tenha bons frutos. Lembra que eu amo muito você. A paz começa comigo. Namastê.